Olá, essa é uma aula síncrona referente ao dia 26/7, como combinado, que não haveria aula, eu não estaria presente, então essa aula seria gravada. Bom, para essa aula a gente vai falar sobre a teoria cinética dos gases, na verdade, continuação dessa teoria, e a gente começa falando sobre a energia interna do sistema. Bom, a energia interna do sistema ela está associada à variação de temperatura, né? Então, se a gente poderia até fazer uma pequena dedução aqui, porque a gente chegou à expressão matemática que é a energia cinética, igual a 3 meios, né, de RT. Na verdade é 3 meios de KT, né? Isso foi o que a gente chegou. Então eu posso escrever que a energia interna, como está associado à variação de temperatura, e que é o grau de agitação dessas moléculas, e a energia interna está associada a essa variação de temperatura, eu posso dizer que a energia interna é igual a N vezes a média da energia cinética, onde esse N pode ser escrito como sendo N vezes o número de Avogadro, vezes 3 meios de KT. Essa constante de Boltzmann, ela pode ser escrita como sendo a constante dos gases, dividido por NA. Substituindo aqui, nós temos que a energia interna é igual a N do número de Avogadro, dividido por vezes 3 meios, né, dividido por 2, vezes o K, que é o R sobre NA, vezes T. Ó, o NA. Então fica aqui 3 meios de nRT, como foi proposto aqui no início, né? Então só um comentário com relação à energia interna, que está relacionado exclusivamente à temperatura, a variação de temperatura, porque você pode fornecer calor para o sistema e esse sistema ele pode variar a temperatura ou não, né? Bom, quando eu tenho um sistema que o volume não varia, né? Então um volume constante, o calor fornecido ele pode ser escrito como sendo N vezes o calor específico molar a volume constante vezes a variação de temperatura. A primeira lei da termodinâmica diz que a variação de energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Mas se o volume é constante, então o trabalho é zero, então não realiza trabalho. Novamente, nós temos aqui, ó, variação da energia interna é igual a N vezes o calor molar a volume constante vezes a variação de temperatura, ou seja, exclusivamente da temperatura. Mas a variação da energia interna também pode ser escrito como sendo 3 meios de nRT. Se a energia é 3 meios de nRT, a variação 3 meios de nR delta T. Então, nesse lugar aqui fica 3 meios de nR delta T igual a N CV delta T. O delta T dos dois lados, N dos dois lados, então CV igual a 3 meios de R. Então, calor específico molar é volume constante, 3 meios de R. R é 8,31, vezes 3 dividido por 2 dá 12,5 joule por mol Kelvin. Se for a pressão constante, agora realiza trabalho. Mesmo variando temperatura, logicamente ele sai de uma isotérmica para outra isotérmica, e variando o volume, aqui realiza trabalho. Primeira lei da termodinâmica, variação de energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Então nós temos aqui, igual anteriormente, ó, 3 meios de nR delta T. Então 3 meios de nR delta T. Igual ao calor, que é N, calor específico molar a pressão constante, N Cp delta T, menos o trabalho realizado, que é P delta V.
Bom, a princípio eu não posso cortar nada, né? Mas eu lembro que PV é igual a NRT. Se eu tiver o P delta V, eu tenho NR delta T. Então, nesse lugar aqui, eu posso colocar NR delta T. 3 meios de NR delta T igual a NCP delta T menos NR delta T. Ó, delta T em todos eles agora. Pode simplificar. O N também. Ficou 3 meios de R, que a gente viu que é o CV. E aqui o CP menos R. Passo R para cá, então CP é igual a CV mais R. Por que o calor específico molar, a pressão constante, é maior que o CV? Porque aqui é CV mais R. O CP é 3 meios mais R e vai dar 5 meios de R. Porque o calor específico molar, a pressão constante, também realiza trabalho, né? Por isso o valor dele é maior do que o calor específico molar, a volume constante, que não realiza trabalho. Aqui os valores relacionados a uma partícula monatômica, né, e diatômica. Se ela for monatômica a volume constante, ela só faz transladar. Então, 3 meios de NR delta T. Essa é a variação da energia interna. Se ela tiver realizar trabalho, então, nessa monatômica que pode só transladar, você tem 5 meios de NR delta T. Agora, se ela for diatômica, ela, além da translação, ela tem a rotação. Então, ela tem 5 meios de NR delta T. Se tiver trabalho realizado, né, além da volume constante que não realiza trabalho, com rotação e translação, ela passa para 7,5 de NR delta T. E esses graus de liberdade? Por que ela passa de 3 meios para 5 meios? Porque se ela for monoatômica, ela tem 3 graus de liberdade. Então, por exemplo, eixo X, eixo Y e eixo Z. Então, ela só pode transladar por esses 3 eixos. Então, o CV é igual a grau de liberdade, que são 3. Então, 3 meios de R. Ó, 3 meios de R. Se ela for diatômica, ou seja, como o oxigênio, você tem, além desses 3 graus de liberdade de transladar, né, ela pode ir por os 3 eixos, ela tem a possibilidade de girar tanto nesse eixo quanto nesse eixo aqui, né? Então ela tem mais 2 graus de liberdade. Então são 5 graus de liberdade. Então CV é 5 meios de R. Se ela for poliatômica, então ela tem 3 graus de translação e 3 graus de liberdade para rotação. Então são 6 de R, que vai dar 3R. Aqui tem uma tabelinha, né, que mostra isso aqui, ó. Monoatômico. Vou aumentar aqui um pouco. Monoatômica, 3 translação, 0 rotação, total 3. Então o CV dá 3 meios de R. O CP é CV mais R, então 3 meios mais R dá 5 meios. Diatômica, 3 de translação, 2 de rotação, total 5. Então dá 5 meios de R. O CP é CV mais R, então dá 7 meios de R. O poliatômico, 3 de translação, 3 de rotação, total 6, que dá CV3R. Como o CP é CV mais R, então 3R mais R dá 4R. Aqui a relação de CV sobre R. Então, se você tem apenas translação, então CV sobre R dá 3 meios. Se tiver rotação, passa para 5 meios. E além disso, para altas temperaturas, você tem a oscilação, passa para 7 meios. Bom, quando a gente fala da expansão adiabática, então a gente está falando de uma situação onde não há fornecimento de calor, tá? Então, na expansão adiabática, o calor é zero. Então, a variação da energia interna fica apenas menos PDV.
Bom, o que a gente pode escrever sobre a energia interna? Energia interna é D energia interna igual a menos P dV. A gente viu que a energia interna pode ser escrita como sendo N CV vezes T. No caso aqui é diferencial, então dt. Igual a menos P dV. Então, eu passo o CV dividindo, fica N dt é igual a menos P dV sobre CV. Então, N dt é igual a menos CV P sobre CV dV. Se eu pegar o P V igual a N R T e derivar, eu tenho que, regra da cadeia, P constante deriva o V. V constante deriva o P. E do outro lado, NR dt. Se eu passar como aqui, o R dividindo, fica assim, ó, N dt, ó, aqui para cá, fica assim, ó, N dt igual a P dV mais V dP dividido por R, onde o R é a diferença entre o CP e o CV. Então, N dt está aqui, P dV está aqui, V dP está aqui, e aqui o R, aqui, ó, CP menos CV. N dt. Aí, organizando isso aí, logicamente você passa o CP menos CV para cá e passa N dt para cá. Ou iguala, né? Melhor dizendo, iguala com essa aqui, ó. Fica assim, ó, menos P dV, que é CV, né? CP menos P dV sobre CV. Tá aqui, ó. NDT é isso aqui. Iguala com esse aqui, ó. P dV mais V dP dividido por CP menos CV. Agora eu parto esse aqui para cá e esse aqui para cá, né? Faço a multiplicação cruzada para poder organizar isso aqui. Quando eu faço isso, eu vou isolar o dP sobre P e CP, CV, dV sobre V. Né? Um procedimento bem simples de fazer isso aqui. Quando você passa o PDV para cá, fica assim, ó. Vamos fazer. Ó. CP menos CV dividido por CV igual a P dV mais V dP dividido por P dV. Tá vendo que aqui, ó, fica CP sobre CV, CP sobre CV, menos CV sobre CV, que é 1. E aqui, ó, PDV, um PDV dá 1, mais V dP sobre P dV. Então, ó, aqui cometi um equívoco aqui. CP menos CV. Ah, o equívoco está aqui. Ó. Aqui tinha um sinal de menos, ó. Tá? Quando esse aqui passou para cá, esse passou para ser menos e esse passou a ser mais. Então aqui é menos e aqui é mais. Eu percebi porque quando esse 1 passa para cá, esse 1 cancela. Então fica menos CP sobre CV igual a V dP sobre P dV. Quando passa tudo para o mesmo lado, né, e organizando logicamente o dV para cá e o CP para cá, fica assim. Ó. Passo o dV para cá, passo tudo para o mesmo lado primeiramente, né, fica assim. Ó. V dP sobre P dV mais CP sobre CV igual a zero. Isolo de cá quem é dP sobre P, então fica dP sobre P. E aí multiplico cruzado aqui, né? Passando
o dV sobre V para cá. Então, mais CP sobre CV, dV sobre V. Isso igual a zero, e passou para cá, né? Então, aqui está a expressão. Bom, o que eu vou fazer? Vou resolver isso aqui, vou aplicar, fazer a integral. Quando eu faço a integral desse aqui dá ln de P, aqui Cp sobre Cv, ele chama de uma constante, então fica assim, ó, dP sobre P, a integral, mais Cp sobre Cv, gama, que é uma constante, ln de V, né? Então, dV sobre V primeiro, né? Já estou colocando ln. dV sobre V igual a zero. Isso aqui dá ln de P, tá aqui, mais gama ln de V, que eu posso escrever assim, ó. Posso colocar assim. Ln de P digito ln de P, como é a soma, eu posso escrever como sendo o produto do outro, né? Olha só, ln de P mais gama ln de V, passo o gama para cima. Vou escrever de novo, e depois a gente faz esse procedimento. Ó. Mais ln de V elevado a gama. Isso igual a uma constante. Então, eu tenho o ln de P e o ln de V elevado a gama. Como é uma soma, eu posso escrever esse ln como sendo PV elevado a gama, que é uma constante. Se esse ln é uma constante, o argumento aqui do ln também será uma constante. O mesmo procedimento quando você faz a expansão adiabática de um gás, né? A expansão adiabática é esse procedimento que você varia volume e varia a temperatura sem o fornecimento de calor. Se isso é constante, então o P inicial vezes o volume inicial elevado a gama tem que ser igual ao P final vezes o volume final elevado a gama. Logicamente, aqui o P é igual a nRT sobre V, então eu posso substituir qualquer um deles. Se é constante, eu posso substituir tanto o final como o inicial. Né? Então aqui fica nRT sobre V vezes V elevado a gama. Então V elevado a gama com V elevado a 1, eu tenho nRT V elevado a gama menos 1. Isso é uma constante. Como isso aqui é uma constante, então T vezes V elevado a gama menos 1 também será uma constante, que é o que está aqui. Ó. Bom, nesses processos de expansão livre, por exemplo, a temperatura permanece constante. E nesse caso, como você tem que PV é igual a nRT, se você fizer o processo inicial e o processo final, ó, inicial, e dividir pelo processo final, sendo que essa temperatura aqui é igual a essa, então a hora que você dividir isso aqui por isso aqui, dá 1. Então, PI sobre VF, isso é igual a 1. Então, a igualdade entre a pressão vezes o volume, né? Se você aumenta a pressão, você reduz o volume e vice-versa. Aqui os 4 processos. Ó, processo 1, você passando do I para o F, é o processo 1. Processo isobárico. Né? Por quê? Pressão a mesma, constante. Processo 2, isotérmico. Processo 2, ó, em cima
linha aqui, ó. 500 Kelvin, então tempo inteiro, temperatura constante. Processo adiabático, foi o que a gente fez agora, ó. PV elevado a gama ou TV elevado a gama menos 1, que é o processo 3, quando você aumenta o volume e varia o volume e varia a temperatura. Tá? Então o processo adiabático pode ser nesse sentido ou nesse sentido, tanto faz. E o processo isométrico ou isocórico, que é o processo onde não há, o volume é constante, não há realização do trabalho. O trabalho é zero, que é o processo 4, volume constante. Bom, então um probleminha para a gente entregar na plataforma, ele fala de o volume de uma amostra de um gás que é reduzido. Então, você tem o volume inicial igual a 200 litros e o volume final igual a 74,3 litros. A pressão e a temperatura inicial são pressão 1 atm, temperatura 300 Kelvin. E fala que a pressão final é 4 atm. Ele fala, o gás é monoatômico, diatômico ou poliatômico. Para saber se é poliatômico, monoatômico ou diatômico, olha só a tabelinha aqui, ó. Você tem aqui, ó. Vou aumentar aqui para a gente enxergar melhor. Monoatômico. Sei lá, você tem lá que a relação, vamos para a próxima aqui que a gente, ó, aqui, Cp sobre Cv igual a gama. Se você fizer o Cp sobre o Cv, você vai ter um valor aqui, né? Esse valor, se ele der, por exemplo, vamos pegar aqui um valor qualquer, senão a gente se perde. Na primeira situação, se você pegar o Cp, que é 5 meios, dividir por Cv, 3 meios, isso vai dar 5 terços. Se você obter um número que é 5 terços, ele é monoatômico. Se você obtiver 7 meios, ó, Cp sobre Cv, que é 7 meios, que é o Cp, dividido por 5 meios, que vai dar 7 sobre 5. Se o valor que você obter for 7 quintos, ele é diatômico. E assim por diante. Se você obtiver Cp 4 terços, aí ele é poliatômico. Então vamos lá para o nosso problema. Então vamos determinar se ele é poliatômico, se ele é monoatômico ou diatômico. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar essa relação aqui, ó. PI, VI, por quê? A pressão, a temperatura inicial e tal. Tá. Então vamos lá. PI, VI elevado a gama igual a PF, VF também é elevado a gama. Se eu isolar isso aqui, o PI sobre o PF, PI sobre o PF, eu vou ter VF sobre VI elevado a gama. Certo? Se eu isolar qualquer um deles, né, eu vou ter uma relação aqui
um logaritmo. Né? Por exemplo, se eu aplicar o ln aqui para poder determinar quem é o gama. Por quê? Porque eu quero saber quem é o gama. Em qualquer situação, para poder saber se ele é poliatômico, monoatômico, eu tenho que determinar primeiramente quem é o gama. Se eu determinar quem é o gama, eu sei quem é CP e CV. Então eu vou fazer isso, tá? Como é que eu faço para resolver isso aqui? Eu aplico Ln de um lado, Ln do outro, então fica Ln do PI sobre o PF igual a gama Ln do VF sobre o VI. Então eu tenho aqui, ó, gama igual a Ln do PI sobre o PF dividido pelo Ln do VF sobre o VI. E aí você vai encontrar um número. Aí você tem que fazer aquele truque lá, voltar lá através desse número, saber se ele é 5 meios, ou voltar aqui, saber se ele é 5 terços, se ele é 7 quintos, ou se ele é 4 terços. Se der 5 terços é monatômico, se der 7 quintos ele é diatômico, e se der 4 terços ele é poliatômico. Tá? Então esse é o item A. Item B. Qual é a temperatura? Bom, aí você vai utilizar as relações, ó. PV igual a nRT. Logicamente você pode fazer com inicial e final, ó. Dividir PF, VF, nRTF. Esse aqui simplifica. Você vai ter pressão, volume, e você vai ter uma das temperaturas, que é essa aqui, que é a inicial. Aí você encontra a temperatura final. E o item C, ele quer quantos mols? É só fazer qualquer uma delas. Ó. PV pode ser o inicial nRTI para encontrar o N. Mas pode fazer pelo final também, tá? PF, VF igual a nRTF, que dá certo do mesmo jeito. Tá ok? Então é isso aí. Até a nossa próxima aula.